Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês mais uma pessoa fantástica, uma mulher admirável, inteligentíssima, atuante no nosso município. Meu Deus, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela e pela história de vida dela. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre artesanato, a sua importância, o seu processo de criação e também sobre a valorização de todo esse trabalho. Eu quero apresentar para vocês esse brilho de pessoa, essa artesã maravilhosa, um orgulho para todos nós, que é a Maria Helena Longo, a famosa Leninha. O artesanato da Leninha é entre os artesanatos, talvez, o mais apetitoso. A Leninha, ela é muito conhecida pelos seus maravilhosos chocolates artesanais. E é claro que a culinária, ela é uma obra de arte. Vamos conferir essa entrevista maravilhosa e que, a partir deste conhecimento, todos nós possamos começar a valorizar ainda mais o artesão cafelandense. Bom, meu nome é Maria Helena Longo, mas aqui todo mundo me conhece como Leninha, né? Leninha Longo, embora 1,80 m, né? Eu sempre fui conhecida como a Leninha. Eu retornei à Cafelândia no ano de 86. Vou fazer 61 anos agora, dia 22 de fevereiro. E eu tive uma história, saí de Cafelândia e voltei no ano de 86. Sou cafelandense e eu nasci na casa lá dos meus pais. Então aquela casa já existia, então a minha vida assim é recheada, é permeada de história, tem muita história. Então eu tenho essa ligação forte com a minha família e não tem como deixar de ser com o povo de Cafelândia, né? Porque minha família, meu pai, praticamente a família Longo foi um dos fundadores de Cafelândia, né? Ajudou ali na construção da igreja. Então a gente tem uma história muito forte com Cafelândia. Tive que voltar para Cafelândia com um filho que eu fiz lá fora, né? Que hoje é o meu grande troféu. Graças a Deus, na vida tudo vem para um bem maior. E eu volto a Cafelândia praticamente sem profissão. Precisava criar um filho e queria que ele fosse criado aqui, né, naquela casa maravilhosa. Então foi quando eu me tornei cabeleireira. Então eu vim ser cabeleireira e sempre fui muito dinâmica. E naquela cabeleireiro é uma época assim que dava movimento nos finais de semana, né? Hoje não, o pessoal se arruma muito mais. Então, com alguns tempos vagos, nesse meio tempo fui fazer faculdade de educação física, que foi assim, minha grande paixão. Fui atleta antes de ficar grávida. Aliás, eu joguei vôlei até o 6º mês de gravidez. Então, sempre fui muito envolvida com essa área de esporte também. E voltando para Cafelândia, sendo cabeleireira aqui, já tinha um filho com 4 anos, fui fazer faculdade de educação física. E a grana estava muito curta. E pensando com uma amiga, falou assim, precisava arrumar uma outra coisa para fazer, para ganhar mais dinheiro. E eu falei assim, nossa, eu adoro chocolate, que tal a gente aprender a fazer chocolate e vender chocolate na faculdade? E daí nasceu, né? Então era uma coisa assim, e a primeira receita, quando eu aprendi a manusear o chocolate, porque o chocolate é uma coisa mágica, né? A textura, o brilho, você dá aquele choque térmico. Eu aprendi a fazer chocolate com uma grande amiga da época, que é a Marisa do Cumas. Foi ela que eu sempre falo que ela é minha madrinha. Ela me ensinou e a partir daí eu comecei a fazer chocolate como um bico e depois durante muito tempo o chocolate foi o carro-chefe do dinheiro mesmo. Eu pude estudar o Rafael com o dinheiro do chocolate. Ele foi fazer gastronomia por influência minha, né, por conta dessa pegada aí do chocolate.
Então, durante muito tempo eu tive várias profissões, né? Teve uma época que eu dei um tempo no chocolate, no salão de cabeleireiro, porque eu fui para a área da educação, fui trabalhar como professora de educação física, já pensando numa aposentadoria, né? Porque até então eu trabalhava sempre como autônoma. Então, falei assim, bom, vou para uma área onde que eu me sinta um pouco mais segura. E foi uma boa decisão, porque eu me aposentei na área da educação, entrei como professora de educação física, depois passei como coordenadora pedagógica e no ano de 2015 eu me aposentei como professora. E depois de 2015 aposentada, eu retorno ao mundo fantástico e maravilhoso dos chocolates, né? Então tem aí uma jornada de 30 anos, né? Comecei ali no início da década de 90, né? No ano de 90, 91, que foi quando eu fiz a faculdade de educação física. E daí tem, né? Participei ali não posso dizer das primeiras Café Artes, mas no ano de 90, 91 eu já estava ali fazendo parte do quadro da Café Artes. Então, e aí tem um contato grande também com os artesãos, né, de Cafelândia, e o ano passado não, que o ano passado, 2020, foi o ano da pandemia, mas no ano de 2019, junto com um grupo de artesão daqui de Cafelândia, nós tentamos fazer uma mobilização grande. A gente criamos ali a arte na praça, vários artesãos, e tudo foi mais parado por conta do que aconteceu o ano passado. Olha, o processo industrial, eu nunca fui numa fábrica grande. Vejo em algumas matérias, reportagem, né? Aquela coisa enorme, derretendo aquele chocolate em máquinas, refrigerando, porque o chocolate tem uma temperatura, porque você tem que chegar na temperatura adequada para lidar com ele, coisa e tal. Então eu vejo que é uma coisa assim mecânica. Mas o nosso é muito rudimentar, é artesanal, por quê? Nós compramos o chocolate, começa da compra do chocolate, porque você tem que diferenciar o que é um chocolate nobre. O chocolate nobre é aquele que precisa de uma temperatura exata para ser derretida, depois ele precisa de uma outra temperatura para ser esfriada, e você precisa trabalhar com esse chocolate. Então, esse é o chocolate nobre. O chocolate que a gente chama assim, chocolate de cobertura, o chocolate fracionado, é aquele chocolate que tem uma grande quantidade de manteiga, de gordura, que chama gordura fracionada, né? Então esse chocolate, ele tem um brilho bacana, você derrete, trabalha com ele e ele fica bonito, mas aquela pessoa que degusta o chocolate, na hora ela vai perceber que aquele não é um chocolate nobre. Então, desde o início, eu nunca abri mão de trabalhar com chocolate de nobreza, porque eu acho que o chocolate, o que me encantou foi assim uma lenda que eu gostaria de contar. Quetzalcoatl, ele é um deus, né? Um deus que ele furta, ele é um guerreiro, que ele entra, um semideus, e ele é um guerreiro que ele furta a semente do cacau e doa ao povo asteca para selar uma amizade, né? Então, durante muito tempo, conta as lendas que o cacaueiro, ele era produzido só entre os deuses. E o suco ali do cacau, ele era sorvido em taças de ouro. Então era uma coisa assim muito nobre, né? Então o mundo do chocolate, desde que eu dei início nesse mundo maravilhoso do chocolate, eu percebi que é para pessoas que têm essa referência, né? Que são iniciados nessa coisa da magia. Então tem que ser feito dessa forma. Há 30 anos que eu derreto ali, eu compro um chocolate adequado, né? Hoje nós temos no mercado uma infinidade, mas há 30 anos atrás eu fui em busca, era Nestlé, Lacta e Garoto, né? Que era a nossa referência. Hoje nós temos aí a linha Calebu, que são chocolates belga, né? Então hoje nós temos aí uma gama muito grande, mas também defracionados. Então o que acontece? Para você trabalhar com chocolate nobre, é necessário primeiro que você adquira um chocolate
de uma qualidade bacana. Aí vem toda a temperagem dele. Você tem que derreter, nós derretemos ou em banho-maria, né, de uma forma ali bem artesanal, também há uma derretedeira, mas nunca derretemos assim numa quantidade acima de 2 quilos. Então você vê que para a gente produzir 300 quilos, para a gente derreter 300 quilos de 2 em 2 quilos, esfriar esse chocolate, temperar ele ali, conversando com ele. Eu digo conversar porque você vê o brilho do chocolate, você conversa com ele, aí você vê a temperatura. Hoje nós temos termômetro a laser que você coloca, que te facilita, mas durante muito tempo a minha temperatura é aqui, ó, então eu sinto aqui no lábio. Então é uma forma assim de saber. Tem uma conversa tão particular que de olhar e do tempo eu percebo que se o chocolate tá bem ou não, tá na temperatura exata de ser trabalhado. Aí vem a parte da criatividade, a parte do artista realmente. Então muitas vezes eu falo assim, eu preciso fazer chocolate. E tem muitas matérias-primas que nós não encontramos aqui em Cafelândia. Então eu preciso de uma boa amêndoa, uma castanha que não esteja rança de muito tempo na prateleira, né? Então aí eu vou ver aquilo que eu tenho aqui em mão. E às vezes uma receita que eu criei, que fez muito sucesso, às vezes eu não tenho aquela matéria-prima, mas isso nunca me barrou de não fazer. Eu não fico amarrada naquilo. A partir de uma receita eu já criei muitas outras, né? Então hoje é lógico que eu tenho uma receita que eu tenho que fazer sempre, que é a trufa de café, que é o pão de mel com recheio de doce de leite com damasco, trufa branca com amêndoa e frutas glaçadas. Então tem que fazer. Mas o que eu adoro mesmo é criar. Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, de repente, hoje eu não tenho o café. Mas eu tô com uma preguiça de ir no mercado para ir lá e comprar o café, certo, coisa e tal. Mas eu tenho uma pasta que já está no rum, já tem não sei quanto tempo. Então aí eu uso aquela ganache e coloco aquelas passas bêbadas. E aí fica aquela coisa forte, coloca um chocolate mais forte, uns 70% ali, e aí fica com aquela outra pegada. E aí o povo fala assim, nossa, mas tá diferente. Eu falei, mas e aí, você gostou? Nossa, ficou sensacional. E aí daqui a pouco você já nem lembra mais como que foi aquela receita, e aí você acaba criando uma outra, né? Nessa hora, eu acho que é alma de artista, né? Exato. Nessa hora que você coloca, você fala assim, mas como que fazer comida, fazer chocolate é artístico? É artístico nesse ponto, ela me dá liberdade. E depois tem a parte também da embalagem, né? Então aí outro fator. Que é outro fator, a apresentação. Então aqui a gente precisa ser muito criativo, porque por conta da nossa temperatura, por conta do nosso calor. O chocolate é de um clima mais ameno, né? Então aí é onde entra a criatividade da embalagem, porque aí eu tenho que proteger esse chocolate, porque eu não posso um chocolate pronto, eu não posso voltar ele para a geladeira, porque cada vez que eu volto ele para a geladeira, ele sofre um processo térmico de novo. Quando ele sai, ele sofre um outro choque térmico, e aí é onde o chocolate vai ficando esbranquiçado, vai perdendo o brilho, vai perdendo a textura, e com essa ele vai perdendo o sabor. O chocolate, eu converso com ele, assim como a cozinheira, ela está produzindo um alimento que vai alimentar outras pessoas. Se ela estiver ali manuseando aquele alimento com raiva, muitas vezes eu acredito que a gente passa mal, não porque a gente tenha comido alguma coisa que estava estragada, mas algo tóxico que a pessoa que fez aquele alimento jogou ali. Que o chocolate tem essa coisa de alma. Você não consegue fazer o chocolate se você não estiver bem. Ou se você estiver bem, você não estiver bem, estiver mal, estiver meio deprimido, ou a hora que você está ali, naquela introspecção, naquele silêncio, sozinho, você fica bem. Porque há uma troca, há uma conversa, é como que se fosse uma meditação ativa, né? Porque até mesmo ali na produção do pão de mel, que é uma coisa que a gente faz em alta escala, a gente faz alta escala, 2 receitas,
2 receitas autoescalas, 150 pães de mel. Hoje fizemos o xarope, que é o xarope da açúcar mascavo. A gente faz um xarope, um dia eu fico lembrando assim os deuses fazendo aquele xarope do cacau, né? Então a gente já começa a brincar. Olha o Quetzalcoatl hoje está na cozinha. E vamos untar as forminhas, passa manteiga, passa farinha, você entendeu? Então há todo um processo. Então isso não tem como, você já começa ali a entrar no processo de meditação quando você começa a higienizar. Você já higieniza tudo, então você já entra naquele clima. É diferente do batidão de você pegar uma panela, vou fazer arroz, vou fazer feijão. Então tem um produto que eu faço já mais ou menos umas 5 Páscoa que a gente só faz no sábado, que é aquele ovo de colher, né? Então eu tenho ali os recheios, então eu falo assim, quando que você vai presentear ou você vai querer para quando? Pro domingo de Páscoa. Bom, então eu vou fazer no sábado. Então no sábado é aquele momento que você fica ali fazendo. Eu nunca faço 2 iguais. Nunca faço. Então eu estou fazendo eu falo assim, é tudo muito personalizado. Então uma caixa que tem 3 sabores, então cada sabor, um de cada sabor. Então olha, essa é da fulana, então é um sabor desse, então eu vou decorar esse, eu vou decorar com coelhinho, porque eu sei que é para criança. Esse aqui que vai dar para o namorado com coração. Então assim, mesmo no pega, a gente sempre tem aquele toque pessoal para a pessoa. E é isso que eu quero crescer, lógico que eu quero ganhar mais dinheiro, quem não quer, né? Mas a gente espera nunca perder essa coisa que chega, é você chegar para a pessoa, né? Olha, eu acho que a Café Artes foi assim, primordial para a minha história do chocolate, né? O primeiro ano que eu comecei a fazer chocolate, eu fiz na Páscoa, quando já foi em setembro, eu fui participar da chocolate, ou da Café Artes. E se todos nós, artesãos de Cafelândia, quando nós nos remetemos às Café Artes antigas, a gente fala assim, nossa, naquele tempo era maravilhoso, e era mesmo. Só que eu acho que as coisas mudam, as coisas vão mudando. Então todos nós temos assim uma saudade, até com uma certa melancolia de lembrar que naqueles anos, você falou que faz 40 anos a Café Artes, então eu só não participei das 10 primeiras. Então, eu tenho mais história dentro da Café Artes do que a Café Artes tem mais história comigo do que semigo. Desculpe aí a brincadeira. Mas, então eu acho assim, a Café Artes é lógico que ela teve um valor muito grande na história de todos os artesãos de Cafelândia, né? Eu acho que muitos artesãos novos, eles até se inspiraram na Café Artes. Mas ao longo de um tempo aí, a Café Artes, ela perdeu esse glamour. Antes era um glamour realmente, Café Artes era reconhecido pela redondeza, por uma festa nobre, né? Era uma coisa que as pessoas, é como que se fosse para um evento maravilhoso. E nas últimas, né, a gente tem percebido que foi perdendo esse glamour, foi entrando muitas coisas industrializadas. Na última Café Artes que eu participei, que foi dentro do ginásio de esporte, porque aquela última que aconteceu, que eu também participei, eu nem conto, que foi que o ginásio foi em 2019, né? 2019, que o ginásio de esporte já estava interditado e que foi feito umas barracas ali fora. Aquilo foi realmente um horror, a gente nem classifica aquilo como uma Café Artes. Mas a penúltima Café Artes, em 2018, tinha stand lá vendendo calçado dentro da Café Artes. Então eu achava assim, foi um desrespeito. Eu acho que isso é um desrespeito para uma feira que leva o nome de arte. Qual a arte de você colocar dentro de um pavilhão aonde para os colocar, então faz uma feira do comércio,
Faz uma feira do comércio. Então, eu sei que a gente fala assim, nossa, mas aqui não vamos ficar vivendo do passado. Não, não vamos ficar vivendo do passado. Mas a gente tem que aprender com o que o passado nos deixou. Por que não aquele glamour? Não precisamos entrar com saia... Bom, saias longas hoje são lindas, né? Não é nenhuma coisa glamurosa. Não precisamos entrar com um fraque, com um smoking, nada disso. Não é isso. Não é esse o propósito. Mas é o valor do produto, tratar o artesão com esse endeusamento do Quetzalcoatl, sabe? Dos deuses, com reverência, porque um artesão, ele precisa desse respeito. Depois nós lutamos no ano de 2019 com a arte na praça, para voltar o artesanato de novo na praça, para restabelecer a Praça Beraldo Arruda. Nós queríamos resgatar a dignidade da praça, mas também para que nós voltássemos a ter mais dignidade, né? Então, acho assim, o artesão, ele precisa, ele merece essa dignidade, esse respeito, esse glamour, quando nós tentamos colocar a arte na praça. E as pessoas investíamos em propaganda, valorizando, e o público era muito pouco. Às vezes a gente ficava ali muito tempo. As pessoas que iam falavam assim, olha, não desiste, insiste, as pessoas vão se habituar a isso. Nesse ano de 2018, eu fui muito para Bauru e percebi que lá o pessoal estava valorizando muito esse tipo de feira. E eu procurei e havia 26 feiras distribuídas no município de Bauru durante a semana. E lá o artesanato estava junto, a prefeitura estava dando um incentivo muito grande. O que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o artesão junto com o pessoal do hortifruti nas feiras, nas praças, e lá tinha shows, eles promoviam. Então, o que eu percebi? As pessoas iam fazer a sua feira, e essas feiras aconteciam não só assim no domingo ou no sábado de manhã, acontecia à noite, na quarta-feira à noite, ali numa praça, na Praça Portugal, na praça ali da Vitória Régia. Então era uma coisa gostosa e bonita e aconchegante. Então as pessoas iam para comprar lá os seus ovos, as suas hortaliças, as suas frutas, e do lado tinha a barraca do artesanato, né? Então eu acho difícil a pessoa em Cafelândia, ela desenvolver o hábito de ir na praça só para ver o artesanato, porque o artesanato você fala assim, poxa, olha, aquela bolsa ali é uma bolsa de crochê, teve um artesão que fez aquilo lá, tem um valor, ela custa mais do que uma bolsa industrializada, coisa e tal. Mas se ela não vai em busca daquilo, mas de repente se ela foi e ela viu aquilo, ela fala assim, nossa, ela vai ter o olhar para o artesão. Ela fala, olha como ficou bacana esse jogo de cores que você fez aqui. Então aí ele acaba, de uma certa forma, ela vai em busca de um produto e você proporciona para que ela veja o artesão. Então o artesão ele precisa estar onde o povo está, é que nem o artista, né? Então muitas vezes você precisa encontrar um meio de levar o povo até o artesão também. Então foi aí quando nós tentamos fazer uma parceria com a prefeitura, falar assim, olha, nos apoie. Coloque outras coisas, coloque shows, vamos colocar criança, vamos levar entretenimento. As pessoas vão e, de uma certa forma, elas não vão sair só para ver o artesanato, mas elas vão sair para ver, para ter uma necessidade dela feita, né? Uma compra que ela vai ali fazer, ou pelo próprio entretenimento. Eu acho que tem que conciliar essas coisas, até para que as pessoas vá desenvolvendo esse gosto pelo artesão, né? Você identificar o que é uma arte realmente. Isso é cultura, as pessoas precisam, um povo só vai ter memória se ele souber de onde vem a cultura dele. Porque desde que existe a Café Artes há 40 anos, o artesão fica esperando setembro. Fica esperando, então qual que é? Então a gente fica assim, ficava o ano inteiro esperando a Café Artes. Então o que nós queríamos? Pelo menos uma por mês. Né? Pelo menos uma por mês era a nossa intenção de fazer isso, para que o artesão de Cafelândia
para que as pessoas não lembrem dele só na Café Artes no mês de setembro, mas que ele seja lembrado, né, durante todo o ano. Ele está ali, ele está trabalhando, ele está produzindo, e ele não faz só para vender na Café Artes, claro, né? Ele tem que viver o ano inteiro. Ele tem que viver o ano inteiro. E que nós sempre discutimos ali no nosso grupo de artesãos, que é com os fake, né? Porque a gente hoje sabe que tem réplica de artesanato sendo produzido até na China e colocado no mercado Brasil. Como se fosse. Se você vê o artesanato de Minas, né, ali da produção de Tiradentes, da produção de bichinho, tá em todos os lugares. Mas a pessoa que conhece mesmo o artesanato pega e fala, isso daqui não tem... Eu costumo usar a expressão chinesa Kung Fu, né? Os chineses falam assim, isso tem Kung Fu. Ah, isso aqui não tem Kung Fu. Então, Kung Fu é aquela coisa de você fazer com perfeição, de você fazer aquela experiência de quem já fez muito e que faz muito bem feito e que tem ali a sua marca, né? Então, a gente precisa ensinar o povo a entender o que é Kung Fu e o que tem Kung Fu e o que não tem Kung Fu. Meu desejo é que Cafelândia seja uma cidade bonita, sabe? Eu não tenho assim grandes pretensões de ser uma metrópole, mas eu gostaria de ter orgulho de Cafelândia, de andar nas ruas, as ruas limpas, o povo feliz, o povo sentindo que está sendo respeitado, que tem dignidade, né? Então eu acho assim que todo artesão, o que o artesão gosta, o que o artesão valoriza? A beleza. É a beleza, e eu gostaria de ver essa beleza refletida no rosto das pessoas. E nós só vamos ter essa beleza refletida no rosto da pessoa o dia que nós tivermos dignidade. A dignidade de uma cidade onde está sendo cuidada, sabe? Aonde nós não estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo atualmente, com muita sujeira, muita doença, por conta do abandono que a gente vive. Eu estou aqui, não tenho medo de trabalho, já trabalhei, já fiz muitos trabalhos filantrópicos, continuo fazendo, não faço só por dinheiro. Lógico que a gente precisa do dinheiro, né? Porque é ele que nos dá, que cumpre com as nossas necessidades, né? Mas o que precisar para ajudar, eu quero ajudar, eu quero contribuir para que a nossa cidade tenha dignidade. Eu espero que a nossa cidade recupere as dignidades daquela que eu ouvi o meu pai falar, da época de Cafelândia, era a maior produtora de café do Brasil, do mundo, né? Cafelândia, com esse distrito maravilhoso. Eu gostaria que Cafelândia resgatasse a dignidade dos velhos tempos. É isso que eu desejo para Cafelândia. O artesanato não se separa da vida do artesão. Não é apenas uma profissão que se exerce de tal hora a tal hora. Não. O artesanato é uma paixão, um caso de amor com um nobre ofício feito com as próprias mãos. Que essa linda história de amor, de chocolates e de arte inspire muitos cafelandenses a fazerem da nossa querida cidade a cidade bonita e digna que a Leninha tanto sonha.